Falar em brutalidade, ou modo de dizer, o São Paulo, a seleção brasileira sub-20 foi convocada outro dia, até esse menino do Santos, Marcos Leonardo foi lá, desfalcou o Santos, fez gol lá pra caramba, ontem voltou e fez gol. A seleção disputou o espetacular torneio do Espírito Santo, ganhou o torneio, muito legal e tal, só que o Caio, atacante do São Paulo, teve uma lesão muito séria no joelho, perdeu a temporada, não joga mais essa temporada, e causa um prejuízo bem grande para o São Paulo, Arnaldo. Não só para o São Paulo, né? Para a carreira do menino, né? Ele tinha, na saída para a seleção, atuado como titular na Copa Sul-Americana, feito gol, dado entrevista lá do Rogério, ia ter chance de jogar nessas próximas partidas depois da venda do Marquinhos para o Arsenal. E agora tem essa situação, ligamento cruzado, 6 meses, só joga no ano que vem, se tudo der certo, né? Porque, lembrando, jogador do São Paulo, numa situação muito parecida, seleção sub-20, jogo treino, sem nenhuma relevância, o Valse, zagueiro, rompeu o cruzado, cirurgia não bem sucedida, fez outras 2, até hoje não voltou a jogar, 3 anos. E os clubes não fazem nada, a CBF não fazem um seguro, não pedem ressarcimento. Alguns clubes europeus pedem, exigem o seguro. Aconteceu já uma vez com o Márcio Santos, quando jogava no Ajax, meteu o pé no buraco lá na Fonte Nova, nunca mais foi o mesmo. Só um detalhe, não tem um clube de fora do Brasil que cede jogador para a seleção sub-20 de quem quer que seja. Cede em data FIFA. Sim, né? Mas não agora. Era data FIFA também, mas, por exemplo, cede na Olimpíada, cede no Mundial Sub-20, tem que ceder. Mas aqui é uma conivência completa, tem interesse do clube também em negociar jogadores, em vitrine, aquelas baboseiras e tal. Vai ficar por isso mesmo de novo. O CBF não vai fazer nada, não vai indenizar nada, não vai custear a cirurgia, nada. E, além de tudo, pro time em si, é uma baixa importante porque o Rogério tinha citado o Caio, curiosamente depois do jogo com o América, com uma possibilidade de utilização nessa lacuna que ele entende haver no elenco do São Paulo, que é o atacante, velocidade, 1 contra 1. Com a lesão do Caio, com a venda do Marquinhos, o São Paulo fica sem as opções caseiras para essa função. E o São Paulo vai tentar, já ia tentar, e agora se vê obrigado a tentar um jogador com essa característica para a janela de julho. E não vai ser um jogador caro, não vai ser um jogador talvez da Série B, talvez que tenha só a característica que o Caio possuía. O Caio tem uma outra questão. Ele era considerado, ou é ainda considerado, o jogador mais promissor da base do São Paulo. Artilheiro desde o sub-13, sub-15, tem uma facilidade de fazer gol muito grande. E estava com o contrato em processo de renovação, acho que vai ser facilitado agora, porque é aquela coisa, o empresário, agora que o atleta está com uma lesão de ligamento cruzado, ele vai renovar o contrato, né? Até para ter uma segurança maior para o jogador. Então ele vai renovar o contrato dele para sair daquela situação do Marquinhos, que é o contrato lá de 5 anos e tal. E o que a gente espera é que a cirurgia seja bem sucedida e ele não tenha sequelas para o restante da carreira. Em relação à seleção sub-20, seleção de base, eu sempre falei para você, é um lixo, não serve para nada. É um absurdo esses torneios, esses jogos treinos. E os clubes são subservientes e continuam aceitando qualquer coisa, qualquer desfalques, lesões e prejuízos pro resto da vida. Eu tô ouvindo a musiquinha, mas eu quero dar O Rogério Ceni vai ter que trabalhar isso. O Muricy acabou de passar aqui, eu quase falei técnico Muricy porque ia voltar no tempo. Porque ele passou aqui, rapidamente conversou com a nossa reportagem e disse que realmente o clima é muito bom. É um São Paulo que está agora se encontrando na competição. O Muricy que trabalha aqui. E o Rogério Ceni vai ter uma novidade. Aliás, da lista de novidades, a que mais chama a atenção é o Igor Gomes, meio-campista, que está liberado de suspensão. Ele foi expulso contra o Ceará, foi julgado e absolvido no STJD hoje. Ele poderia até pegar 6 partidas. Está liberado, fica à disposição da comissão técnica. E claro, ele já falou deste duelo e também do momento do São Paulo. Vamos acompanhar. É lógico que eu trabalho sempre para estar jogando, mas eu fico muito feliz pelo desempenho do grupo. Era uma vitória que a gente estava precisando, né? A gente veio aí de 4 jogos aí fazendo
grandes jogos, porém não vi nos 3 pontos. A gente sabe como que é importante os 3 pontos, manter nossa regularidade dentro de casa. Ganhamos e agora estamos cada vez mais confiantes para o próximo jogo contra o Botafogo. Tenho muita confiança que o resultado nesse próximo jogo vai vir, mais um resultado positivo. Graças a essa entrega, a essa nossa dedicação dentro de campo, que é a nossa maior identidade. Bom, eu falei que tem outra novidade, é o Arboleda. Ele voltou da seleção equatoriana e fica à disposição da comissão técnica também. Quem é dúvida é o Diego Costa. Quem está fora é o Luan, vetado pelo departamento médico. Falar em departamento médico, vamos falar a respeito do garoto Caio. Ele rompeu o ligamento do joelho direito em um torneio amistoso com a seleção brasileira sub-20. Ele vai ter que passar por cirurgia e vai perder a temporada, Luciano e amigos. Sendo assim, o Caio é uma opção de velocidade. Tinha o Marquinhos por aqui, mas ele foi negociado com o Arsenal. Portanto, São Paulo pode até ir ao mercado buscar um outro jogador para esta posição com essas características. Portanto, daqui a pouquinho... A gente está falando aí de jogar fora de casa contra um Botafogo que está numa situação muito complicada. Então, pro São Paulo, talvez seja o cenário mais favorável para ganhar fora de casa, talvez. Eu acho que o cenário mais desfavorável. Desfavorável, ao contrário? Me desculpa pela chivar, pressão? Porque normalmente os times grandes em Brasil, o jogador também é filho da pressão, né? Então o Botafogo neste momento está vivendo um momento de muita tensão, de muita pressão. Então a preparação para este jogo é com faca nos dentes, né? E aí o São Paulo vai ter que afrontar esses 90 minutos contra um time que vem de uma semana muito tensa e isso faz que o jogador se prepare com outra concentração, até com outra raiva para o jogo, né? Essa é a minha experiência em Brasil. Então é um jogo muito importante para São Paulo que não consegue, como você bem falou, vencer fora de casa, não consegue se impor. Rogério quer repetir o jeito de jogar dentro do Morumbi quanto fora, postura que um time grande sempre deve ter, mas a realidade é que os jogadores dentro do campo não conseguem se impor com essa energia e atmosfera em contra fora do Morumbi. Então é um grande desafio, dificílimo, muito mais até que os jogos anteriores jogando fora do Morumbi. Porém, se São Paulo vencer este jogo, definitivamente gruda aí na parte de cima e pega uma moral já como um favorito importante para competir, né? Ô, Léo, é legal ter essa experiência do Lugano, que é quem jogou, quem sabe exatamente o que pensa o jogador ali e traz pra gente justamente essa pressão do outro lado, talvez seja desfavorável pro São Paulo. Mas por que o São Paulo não vence fora de casa, Léo Bertozzi? Tem explicação? Bom, eu acho que é um time ainda, né, embora faça uma boa campanha, tá brigando na parte de cima, ainda é um time muito jovem, ainda é um time que tem oscilações naturais ali de um processo formativo. Eu acho que é um processo que o Rogério está fazendo muito bem. Então eu não criaria grandes teses, grandes conceitos, grandes preocupações em cima disso. Eu acho que é natural de um processo de crescimento. Claro que o torcedor tem essa expectativa, né, das grandes conquistas e para elas é necessário também que o time seja consistente longe de casa, mas eu acho normal dentro do processo. Como o próprio Eduardo Menezes lembrou, é um elenco que ainda tem suas lacunas, né? É um elenco que hoje, por exemplo, vai precisar de uma alternativa de velocidade. De um jogador de lado de campo que possa acelerar o jogo, que possa ser um jogador do 1 contra 1, do drible. Esse jogador hoje não está em abundância no elenco. Então ainda não é um elenco pronto, perfeito, livre de qualquer defeito. Eu acho que é normal, natural, e o São Paulo ainda está num processo de evolução. Tem que ter paciência, mas eu acho que é uma questão que daqui a pouco também os resultados podem aparecer fora de casa. A atual temporada, são 15 jogos sem saber o que é perder. Põe na tela aí pra gente, diretor, pra gente esmiuçar esses números. São 7 vitórias e 8 empates. A última vez que o São Paulo perdeu, viu, Michele? Foi lá no dia 17 de abril, derrota para o Flamengo no Maracanã, rodada 2 do Campeonato Brasileiro, derrota pelo placar de 3-1. De lá para cá, então, 7 vitórias, 8 empates, e agora o São Paulo vai pegar um time que vem de 4 derrotas seguidas, o Botafogo, que não tem bons números como mandante, e o jogo acontece lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no famoso Engenhão. Inclusive, o São Paulo saiu agora há pouco aqui do CCT da Barra Funda, a caminho do Rio de Janeiro, vai pegar o avião e vai lá para a cidade maravilhosa, para essa partida que acontece amanhã às 4 horas da tarde. Botafogo não está bem como mandante. Temos os números aí, alguns dados interessantes para mostrar do Botafogo como mandante. Perdeu do Avaí, perdeu do Goiás, aí ganhou do Fortaleza, empatou com o Juventude e perdeu do Corinthians, derrota por 3-1 nesse mesmo Newton Santos. O problema, viu, Michele, é que o São Paulo tá mal fora de casa. Em 6 jogos no Brasileirão, 5 empates e 1 derrota. Essa derrota aí justamente pro Flamengo, 5 empates seguidos o São Paulo vem tendo fora de casa. Quer aprender resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos, não precisa nem precisar aparecer.